corrigiu o seu povo, Deus açoitou o seu povo, humilhou o seu povo para que eles passassem assim a serem pessoas unicamente dependentes de Deus. Nos faz lembrar a palavra de Deus no livro na Epístola de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz que a nossa suficiência vem do Senhor. O que temos, o que somos, vem do Senhor. Então, Josué, ele tinha uma missão muito grande. Muito grande. Mas, o que eu gostaria nessa noite que ficasse no nosso coração é o início de tudo isso, né? Moisés, ele não chamou Josué para ser o seu sucessor por um acaso. Havia todo um plano de Deus, todo um projeto de Deus para a vida de Josué. E havia também no coração de Moisés treinar aquele rapaz para que ele assumisse esta grande missão, dar continuidade a algo que não caberia a Moisés prosseguir. E Josué, nós temos tido informações a respeito dele, quando lemos o livro de Êxodo e também o livro de Deuteronômio, que ele era um homem que não se apartava da tenda. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, lá estava Josué, junto com Moisés. Que rapaz jovem, mas ele estava ali atento aos acontecimentos. A Bíblia diz que ele era um rapaz que também não se apartava da tenda. Uma pessoa que estava sempre pronta a aprender. Josué também foi aquele rapaz comissionado por Moisés a defender o povo de Israel contra os amalequitas. Enquanto Moisés, e Arão subiam ao monte para orar, para interceder por Israel, lá estava, no meio da batalha, com a sua espada, com as suas armas de guerra, que não seria hoje as mesmas armas do presente, mas lá estava Josué, enfrentando os inimigos, sem nenhuma cara feia, sem nenhuma covardia, e lá estava Josué, aquele rapaz, lutando para Deus e pelejando contra os inimigos. E tudo isso, com certeza, era muito bem observado por Moisés, porque eu penso que Moisés, ao olhar para aquele rapaz, assim, esse rapaz tem um grande futuro. Esse rapaz, ele vai conquistar muitas coisas na sua caminhada. E eu tenho certeza que no coração de Moisés, ele desejava, ele ansiava por isso, para que Deus aprovasse este fato. E assim sucedeu. E assim sucedeu. Josué agora está pronto para dar continuidade a mais uma missão. Não mais uma missão de atravessar um deserto, mas agora de tomar posse de uma terra que já havia sido prometida, desde os primórdios, desde a época de Abraão, de Jacó e dos patriarcas do passado. Agora caberia a Josué tomar posse desta terra, que era habitada por pessoas malignas, por pessoas perversas e por exércitos bem treinados, por cidades também fortificadas, como era o caso de Jericó. E ele estava, penso, preocupado de como ele poderia vencer esses inimigos, sabendo que aquelas pessoas que estavam com ele ali não tinham tanta experiência em combates, em guerras. E o que ele poderia fazer?
E Deus falou ao coração de Josué. Foi o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, os 9 primeiros versículos. Porque Deus tira dos 12, 10 voltaram: olha, não dá, não há possibilidade alguma de conquistarmos essa terra. As pessoas lá são como gigantes. E nós não temos o mínimo recurso para enfrentar essas situações. E apenas 2 pessoas, Caleb e Josué, bastava Josué. Eia, ânimo, nós vamos conseguir, o Senhor está conosco. Levante aí, rapaz, levante aí, moço, o Senhor é conosco. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós temos armas espirituais para vencer os ataques do inimigo contra nós. Nós temos a oração. Nós temos a palavra, nós temos o louvor, nós temos a igreja, nós temos os irmãos. Paulo, quando estava com a missão de levar donativos para Jerusalém, para os irmãos que estavam sofrendo, ele pediu aos irmãos em Roma que intercedessem por ele, que lutassem com ele em oração, porque lá existiam pessoas rebeldes, que pervertiam aquilo que Paulo dizia. Muitas vezes, nós também sofremos situações semelhantes, quando aquilo que falamos muitas vezes é deturpado, e nós muitas vezes nos sentimos intimidados diante das situações. Aí o versículo diz assim, versículo 9: não te mandei eu? Quem determina as coisas na nossa vida é o Senhor. Então ele diz: ser forte e corajoso, ou seja, tenha bom ânimo. Bom ânimo é uma palavra grega que quer dizer entel, ou seja, Deus dentro. Os gregos antigos acreditavam que uma pessoa muito animada, muito encorajada, é como se ela tivesse um Deus dentro dela que a encorajava e a fortalecia a agir de forma otimista diante das situações. E nós temos Deus dentro de nós. Por isso ele diz: ser forte e corajoso, ou seja, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, não temas nem te espantes. Nós encontramos esta frase, não temas, 365 vezes na Bíblia Sagrada. Para cada dia do ano. A frase de Deus para a minha vida, para a sua vida, assim como foi para Josué, é: não temas. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por isso, o nome de Josué do hebraico quer dizer Jeová é salvação, e do grego quer dizer Jesus, o Salvador. Então a nossa história ainda não terminou. A história de Josué terminou quando, nos últimos capítulos, o livro de Josué possui 24 capítulos. Nos últimos capítulos, quando você lê, você até se emociona ao fato dele lembrar